Bom, então continuando a nossa teoria de Newton-Cartan, né? Agora sim a gente vai escrever a equação de Newton em sua forma covariante, que significa na forma tensorial, né? E na última aula que a gente viu foi isso daqui, né? As únicas componentes não nulas do tensor de Riemann para o caso newtoniano, né? Muito importante que você tenha assistido a parte um dessa aula, porque eu não fiz ela tudo de uma vez porque é realmente muito longo. E a gente vai ver então, a gente vai passar tudo para coordenadas cartesianas hoje e ver o que isso daqui significa, né? O que essas componentes não nulas significam. Lembre-se você que na aula passada a gente calculou todas as componentes do tensor de Riemann e nós vimos que só as componentes I0, J0 que são não nulas. E essas componentes do tensor de Riemann é igual a derivada J, né, derivada com relação às coordenadas J, derivada com relação às coordenadas xi, de um campo escalar φ que está associado, né, ao G, né, à gravidade. Que a gravidade, por ser um campo conservativo, a gente escreveu como menos gradiente de φ, esse φ apareceu aqui. E isso é menos isso, uma vez que pela simetria 3, 4, esses índices aqui são antissimétricos, ou seja, J0 é igual a menos 0J, né? Se você troca os índices pela antissimetria. Beleza. E aí, agora que a gente continuou com isso, eu posso escrever esse cara em termos de matrizes. Seria interessante. Por que seria interessante eu fazer isso? Por conta do seguinte, olha só. Del I. Oh, shit. Toma. Del J, né? Que está na frente aqui. Del J. Del I do meu campo φ, eu poderia escrever como uma matriz. Pode ser assim. Del 1. Del 1 φ. Del. Eu vou variar aqui então. Del 2, né? Del 1 φ. Como esses caras vão de 1 a 3. Del 3. Del 1 φ. Aí aqui embaixo eu vou ter del 2. Del 1 φ. Del 2. Del 2 φ. Del 3. Del. Desculpa. Del 2. Del 3. Φ. Tá? Aí eu vou ter aqui del 3. Del. 1, 2, 3. Del 3. Del 1. Φ. Del 2. Del 3, perdão. Del 2. Φ. E por último, del 3. Del 3 φ. Né? Então, eu posso escrever desse jeito, em termos de matrizes, o meu. Isso daqui, né? Que nada mais é do que o meu R I 0J0. Tá? Beleza. E aí, o que eu vou fazer então? Isso positivo, né? Com o J0 e não o 0J, senão eu teria que inverter todo o sinal desses caras aqui. Beleza. E aí, o que eu faço com isso então? Bom, eu vou. A gente sabe, né, que as derivadas simples, derivadas ordinárias ou as derivadas parciais, como é o caso aqui, elas comutam. O que isso significa? Significa que del I del K é igual a del K del I. Por conta disso, K, J, tanto faz. Por conta disso, eu vou fazer o seguinte. Bom, aqui você vê que a gente tem várias componentes, né, para calcular. Como, por exemplo, del 2, del 3 é igual a del 3, del 2, calcular isso é a mesma coisa que calcular isso. Então, eu tenho uma matriz 3 por 3 aqui que tem 9 componentes. Mas eu só vou precisar calcular 6 componentes. Por que só 6 componentes? Porque se eu calculo... porque 3 delas são redundantes, né? 3 equações são redundantes. Ou seja, eu só vou precisar
Quais são as equações que são redundantes nesse caso? As que têm o i e o j, porque que são diferentes, né? Porque o i e o j diferente significa que se eu calculo um, eu calculo o outro. E o j diferente, eu digo, se eu tenho, igual esse caso aqui, né? Calcular del i e depois calcular del k é a mesma coisa que del k e del i. Então, se eu calculo del 3, del 2 do φ, é a mesma coisa que eu calcular del 2, del 3 do φ. Então, ok, eu fico com 6 componentes independentes. Portanto, em coordenadas cartesianas, como a gente vai fazer isso? Isso não é difícil de ver se a gente usar coordenadas polares, eu vou até colocar aqui. Quem que é o nosso campo φ aqui, então? No caso, né? Esse nosso campo φ. O campo φ é o campo menos g m sobre r, né? Menos gm sobre r. Beleza, seria o potencial, né? E quem que é o r? O r, se você lembrar, em coordenadas polares bidimensionais, quando a gente estava fazendo lá a gravitação de Newton, a gente viu que o nosso r, né, ele era, usando o teorema de Pitágoras lá, ele era o r ao quadrado, era a soma dos quadrados catetos, x quadrado mais y quadrado. Num caso tridimensional, eu tenho que o meu r é simplesmente a raiz, portanto, não estou falando do r quadrado, estou falando do r, é a raiz de x2 mais y2 mais z2. Raiz da soma ao quadrado, da soma das coordenadas. Então, em coordenadas cartesianas, né? Cartesianas. Beleza. E aí? E aí que é o seguinte, então vamos lá. Del I, del J, de φ. Vai ser o quê? Isso é constante, tá? Isso aqui é constante. Mas o R não é constante, tá? Então eu vou ter G, isso aqui vai ser G, M, vai aparecer um R à quinta aqui, tá? Vai aparecer um R à quinta. Aqui eu vou ter R2, delta e J, que seria a identidade. Por que eu tenho que fazer isso? Porque aqui eu vou ter que colocar outros termos também que tem o IJ. Isso aqui vai ser menos 3xi xj, tá? Quando você faz a conta. E aí basta você substituir isso. Eu estou pegando o campo φ, estou tomando a derivada com relação à coordenada j. Depois estou tomando a derivada com relação à coordenada i, que é a mesma coisa que fazer del j, del i. Ou del i, del j. Beleza. E aí, a nossa matriz, então, ali em cima, né, ela vai ficar o seguinte aqui, ó. Vou colocar del i, del j do campo φ. Vai ficar, eu nem sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar escrever pequeno aqui. Vai ficar a primeira componente, então, o del1, que seria derivar com relação à coordenada x. Do campo φ, derive isso aqui com relação à coordenada x, bota um x aqui, bota um x aqui, e aí você vai ter o seguinte, isso aqui vai ser R3 menos, desculpa, R2 menos 3x, né, quadrado, porque isso aqui está associado à coordenada x, o que faz todo sentido. Aqui, vamos fazendo coluna por coluna, então. Essa segunda linha vai ser menos 3y x e aqui menos 3ex, né? Na prática, eu vou ter sempre produtos. Aqui eu vou ter a parte independente de x, né? Que vai aparecer o r junto. Aqui eu vou ter combinações de y com x e z com x. Aqui eu vou ter combinações de x com z e de y com z, né? Então, ou seja, aqui é agora a segunda coluna, né? Que seria o del 2, del 1, del 2, del 2, del 3, del 2. Então, beleza, a gente vai ter o que aqui? Para o primeiro termo, menos 3xy
menos 3xy. As componentes da diagonal vão ser sempre R2 menos 3y2, como é esse caso aqui. Então, para a componente z, eu vou ter R2 menos 3z2, tá? O último termo aqui embaixo fica 3, que é a combinação que eu falei, de z com y agora, menos 3 zy, tá? E falta essa última aqui, então. E aí aqui, é claro, combinações de x com z, combinações de y com z, yz. E por fim, a mesma coisa, já que esses termos são os termos da diagonal, que é R2, nesse caso aqui, a gente está calculando a componente 3, 3, que seria a componente z. Del 3, 3 é a derivada segunda com relação a z. Então isso aqui me dá R2, porque esse 5 vai subir, né? Daí eu vou ter que derivar, vai cair, enfim. Tudo aquela coisinha de cálculo que a gente já conhece, vou ter que usar a regra da cadeia. E aqui é menos 3z2, então. Então você veja que é tudo muito parecido, né? As componentes. Dá para pegar tudo aí? Que maravilha. Bom, e aí? Isso tudo multiplica o quê? Bom, isso que está dentro das matrizes são esses caras aqui, tá? Usando eles. Usando esses caras aqui, né? A delta de Kronecker, o r quadrado, menos 3, tal. Por isso que tem o menos 3xz aqui. xi pode ser xyz, xj pode ser xyz, tá? Então, R2 menos 3x quadrado seria R2. Nesse caso aqui, como a minha delta, ela é diagonal, enfim, a matriz dela é 1, 1, 1 e 0 fora das diagonais, eu tenho esse menos aqui, 3, porque eu tenho 3 componentes, e eu estou falando da componente x, tá? Então faz todo sentido, é só você olhar aqui para cima, não é difícil fazer essa conta, e aí a gente obtém isso, ok? A gente obtém isso para esse cara, para esse cara, para esse cara. Essas componentes estão associadas a esta parte aqui, por isso do 3, né? Por isso do menos 3 no caso, das combinações das coordenadas, né? Dos produtos de coordenadas. Aqui faltou um x, perdão. Não, aqui tá certo. Z2. É a última componente. Isso aqui tudo vai multiplicar o quê? Esse cara, né? O que está dentro do parênteses é o que eu escrevi em termos das matrizes. Então isso aqui vai multiplicar Gm sobre R a quinta, tá? Bom, o que é interessante de se notar aí, né? O que vocês veem de interessante? Olha só. Olha para os termos da diagonal principal. São todos muito semelhantes. O que muda neles é x quadrado, y quadrado e z quadrado. Mas a forma como isso é escrito é a mesma, o que faz todo sentido. Bom, mas a gente sabe de uma coisa muito interessante, né? Que coisa interessante que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, eu posso apagar aqui. Vamos lá. Então tá, eu vou pegar esse... Vou chamar a sua atenção para essa diagonal principal por conta do seguinte. Quem que é? Vamos lá. Quem que seria, ou melhor, quem é, né? O meu R e J. Quem que é o meu tensor de Hit? Ele não é um traço do tensor de Riemann? Ou seja, ele seria R, K, I, K, J, né? Poderia escrever ele assim, somando na diagonal principal. Você vê que a diagonal principal está aqui. Ou eu poderia escrever a mesma coisa, né? G, K,
GK L R K L e J, tá? Por isso desse jeito. Ou seja, isso é o traço, né? É o traço do tensor de Riemann. Vou escrever desse jeito aqui, igual eu coloquei ali. É o traço desse cara. Tomar o traço, relembro você, traço de alguma coisa, traço de uma matriz M, ou MJ. O traço da matriz MJ é fazer a soma sobre I, onde I seriam os termos da diagonal principal de M, I, I, tá? Então seria fazer isso, né? Não precisaria nem colocar o símbolo de somatório pela soma de Einstein, mas enfim. Então, se eu somo a diagonal principal, o que eu vou ter é o seguinte, nesse caso aqui, a componente que a gente está preocupado, com, no caso do tensor de Riemann, é R0, né? I, 0, J, 0. Esse é o cara que a gente quer. Beleza? E o que eu vou fazer para obter isso? Bom, qual que seria a componente 0, 0 do meu tensor de HIT, né? As componentes não nulas são essas. Essa daqui, né? Que é o meu del J, del I, Φ. Então, as componentes não nulas são... vamos pegar R00. Vai, coloca aí J igual a 0. Eu tenho aqui R 0, 0. Seria R. Eu poderia fazer assim, né? Se eu coloco... Enfim, se eu tomo J igual a 0 e I igual a 0, eu tenho a parte puramente temporal, R0, 0, 0, que seria o seguinte. Vamos lá. Na verdade, eu vou deixar I e J aqui. Eu vou usar índices gregos aqui. Pode ser? Mi aqui, por exemplo. A soma tem que ser em Mi, né? Porque eu tenho que somar a diagonal principal. Beleza. Toma R, Mi, 0, Mi, 0. Por quê? Porque eu quero somar a diagonal. Então eu fico com a componente do tensor de HIT R00. Então eu estou tomando IJ igual a 0. Beleza. Beleza. Bom, o que eu fico aqui então? Se eu estou fazendo uma soma em Mi, isso daqui é R 0, 0, 0, 0, mais, estou somando a diagonal principal, R 1, 0, 1, 0, mais R 2, 0, 2, 0, mais R 3, 0, 3, 0. Somei de 0 até 3 os índices Mi. O índice Mi, né? Tá. O que a gente vai ter aqui então? Bom, vamos lá. Quando eu faço essa soma, o R, enfim, o tensor de Riemann 0, 0, 0, 0 é 0. Tá legal? Isso daqui é 0. Como isso daqui, se eu tomar só a parte temporal, ele me dá 0, então esse cara que está aqui, 0. Só essas componentes são não nulas. E quem são essas componentes? Exatamente o que está aqui. Então isso daqui é a soma da diagonal principal, que faz todo sentido, já que o que a gente acabou de fazer aqui foi tomar o traço dele, foi fazer a soma da diagonal principal. Então, o meu R, esse cara morreu, tá? Componente que só tem 0, zerou ele. É 0 nas componentes R0, 0, 0. Ok. Então, fiquei com R1, 0, 1. Então, deixa eu reescrever aqui, ó. R0, 0, 0. Desculpa. R00 ficou igual a R1, 1,
0, 1, 0, mais R, 2, 0, 2, 0, mais R, 3, 0, 3, 0. Isso é o traço do tensor de Riemann. E nada mais é do que a soma desses caras. Mas quem são esses caras? Esses caras são o nosso queridíssimo, onde eu coloquei aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ó o avião passando aí. Vocês me perdoam se tiver muito barulho. Tá bem baixo esse avião aí. Beleza. E o que acontece? Então deixa eu apagar essa parte aqui pra gente poder continuar. E aí meio que a gente fechou, né? Quem são esses caras? Porque já que ele é simplesmente a soma da diagonal principal, eu posso escrever tanto na forma cartesiana, como estava aqui na matriz, eu posso escrever tanto na forma geral, seria tomar a derivada em relação a qualquer coordenada, né, que você coloca ali. Então isso daqui na prática vai ser o seguinte. Vamos lá. R00 vai ser esse cara aqui, 1, 0, 1, 0 é del1 φ, né? Só você olhar lá na matriz. Mais tudo diagonal. del2 φ mais del3 φ. Tá? Como que eu posso escrever isso? De uma forma um pouco mais compacta. Posso escrever isso daqui assim, ó. Isso daqui é del I, del J, φ, igual eu já tinha antes, né? Mas agora, como tem que ser todos os índices iguais, eu taco uma delta aqui. I, J, tá? Para que I seja igual a J. Se I não for igual a J, isso zero, tá bom? Já que eu tenho todas as componentes aqui. Ok. Ficamos com isso. Bom. Beleza. Esse cara aqui, ele é derivada. Ele tem duas derivadas aqui, né? Ele tem uma derivada segunda, com relação a todas as coordenadas. A gente já viu na aula passada, eu falei, e vou então repetir aqui de novo. Del I, del J, do meu campo φ, é o laplaciano do campo φ. É a derivada segunda, né? Em todas as direções do campo φ. Então, del I, del J, φ, delta I, J é laplaciano de φ, que é maior ou igual a zero. E a gente já viu, porque isso aqui tem que ter concavidade para baixo. Ou seja, quando eu tenho o laplaciano de um campo, né? Falei isso na aula passada. Maior ou igual a zero, e na prática ele é pela equação de Poisson, que a gente vai reescrever aqui de novo. Maior ou igual a zero, o divergente desse campo, o gradiente do campo, perdão, ele é maior do que zero, o que significa que a massa m, o divergente mesmo, perdão, o divergente é maior do que zero, o que significa que as coisas caem em direção à massa geradora do campo gravitacional, ela curva o espaço, né? Então, essa teoria que a gente está combinando não é mais uma força, igual Newton dizia, né? Força de atração entre as massas, mas sim uma curvatura no espaço, apenas no espaço, tá bom? Tá. Ou seja, o R, isso aqui tudo é o R00. Então, o R, vou apagar tudo aqui. Já que tudo isso que a gente calculou aqui é o nosso, o del I, del J, né, do campo φ, é o R00, isso significa que o R00 é o próprio laplaciano do campo φ. E por que isso é interessante? Porque a gente vai poder escrever a equação de... Vamos voltar lá na equação de Poisson e ver como que a gente pode escrever isso agora de forma tensorial, de forma covariante. Tanto em termos do tensor de Hit, né, que é o RJ, quanto em termos da métrica, tá legal?
em termos da métrica. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui então equação de Poisson primeiro. Então aqui, ó, para vocês se lembrarem, equação de Poisson era del 2φ igual a 4πg vezes a densidade de massa, de matéria, né? Que a gente viu. E aí a gente viu lá que se esse cara aqui fosse maior ou igual a zero, então eu tenho aqui o gradiente do campo φ é maior que zero, e isso, num caso bidimensional, por exemplo, me gera, eu tenho vetores, né, definidos em cada ponto. Então, se eu tenho uma densidade de massa envolvida por um volume, V, eu tenho um vetor definido em cada ponto que faz com que isso aqui caia, né, puxe isso daqui sempre para dentro. Em cada ponto eu tenho esses vetorizinhos aqui. É um campo vetorial, né? Beleza. Então é a atração, é a famosa interação gravitacional, só que no caso usando só o espaço. E aí o que acontece? Aí o que a gente vai ter aqui? Isso daqui é a equação de Poisson, aquela. Equação de Poisson. Vamos lá. A gente acabou de ver que del I, del J, φ vezes delta IJ, que é a matriz de identidade, só para esses caras serem iguais, né? Isso daqui é o Laplaciano de φ. Mas isso daqui é o que a gente encontrou usando o tensor de Hit nas componentes 0, 0. Ou seja, R 0, 0 é igual a del 2 φ, tá? E aí o que acontece? Eu posso escrever então que R 0, 0 é 4πg vezes a densidade de massa. Acontece que essa densidade de massa, se eu pego no tensor de energia-momento T-mini, eu escrevo ele em forma matricial, a primeira componente, o T00, é exatamente a densidade de massa. Então, como T00 é ρ, é a densidade de matéria, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que R 0, 0 é igual a 4πg T00, vezes o tensor de energia e momento. Então, perceba que eu tenho uma forma muito semelhante com a equação de campo de Einstein. Por quê? De um lado eu estou falando da geometria, isso aqui é a componente temporal. Do outro lado eu estou falando do que está causando essa curvatura. Nesse caso, a componente é temporal, o que significa que uma densidade de massa ρ, né, que a gente está usando aqui como T00, ela, que está envolvida por um volume V, ela encolhe, digamos assim, a massa com o tempo. Ou seja, já que a gente está usando as componentes temporais, se eu tivesse uma geodésica, a geodésica, né, todas as geodésicas, como eu estou dizendo aqui, por exemplo, se eu pego um caminho geodésico como este aqui, ele faria o caminho natural com o passar do tempo, tá? Então isso aqui descreve, a gente já viu na aula passada, né, como que escreveríamos a equação da geodésica usando esta teoria, e é isso que acontece. Isso aqui é para a componente 0, 0, tá? Então de um lado eu tenho geometria, do outro lado eu tenho o que causa a curvatura da geometria do espaço. E é muito parecido, porque eu tenho aqui uma constante, né? Beleza. O que acontece? Eu posso também escrever de outra forma isso daqui, tá? Bom, eu sei que o nosso delta é o nosso GJ no espaço euclidiano, né? E como a gente está considerando a
as transformações de log, as transformações corretas, eu posso fazer essa igualdade, ou melhor, G, I, J. Beleza? Que é, já que a gente está falando só da componente temporal, G00, tá bom? Nosso queridíssimo G00. O G00 seria, então, o CDT, né? Já que a gente está falando do tempo absoluto. Só que como a gente está considerando a velocidade da luz igual a 1, seria só o T. Isso aqui, na verdade, é CDT quadrado, né? Ok. E aí? Então, eu poderia escrever isso daqui como sendo o seguinte. Ao invés de R00, eu vou escrever... Bom, lembre-se você, o nosso campo gravitacional que a gente estava usando lá, G, era menos o gradiente de φ, né? Isso aqui a gente escreveu no começo, porque ele é um campo conservativo, etc. Eu vou escrever o seguinte, R, tensor de Hit 00, ele é del2 de φ, ou seja, del2 de G00, tá? Beleza. Escrevendo isso, eu fico que a minha equação, né, que é similar a essa, fica del2 G, G00 é igual a 4πg, teria um sobre C quadrado aqui, mas como C é igual a 1, T00. Então, esta equação e a outra ali também são equivalentes, tá? Essa é equivalente a essa. Vou colocar assim, proporcionalidade. A R00 é igual a 4πg T00, onde esse T00 é exatamente a nossa queridíssima densidade de matéria, tá bom? Então, uma equação é proporcional à outra. Então, isto, que é a equação de Poisson, agora na forma covariante, é a equação da gravitação de Newton. É a teoria newtoniana da gravidade. Agora usando a gravidade não como uma força, mas sim como espaço. Por quê? Porque a força, dependendo do referencial, a força muda, certo? A própria energia muda dependendo do referencial. A energia sozinha não quer dizer nada. O que importa é a derivada da energia, né? Quanto ela varia. E de um referencial para o outro, isso muda. Você pode tomar a sua origem onde você quiser. Se você toma a sua origem no próprio corpo, por exemplo, você vai medir uma energia potencial diferente, certo? De um outro observador que pode estar acelerando ou não. Por quê? Porque a gente está falando de uma força, de um vetor que não é covariante, certo? Ele não tem um princípio de covariância geral. Dependendo do sistema de coordenadas que eu usar lá, eu vou chegar em valores diferentes, em respostas diferentes, em medidas, né? Medições diferentes da mesma coisa. Agora, quando eu escrevo isso em forma tensorial, não importa o cara que eu coloque aqui no G00. Não importa o cara que esteja aqui no T00. Todos os observadores vão escrever isso da mesma forma e vão concordar com o resultado. Tá legal? Então, falar em força já não faz mais tanto sentido porque a gente está buscando. Agora, manifestação do espaço, o espaço se curvar devido a uma densidade de massa, faz sentido. Na teoria newtoniana, tá? Mas o que isso significa? Eu estou falando só do espaço se curvar. O tempo não se curva junto com o espaço, porque se o tempo se curvasse junto, a ideia de tempo absoluto que a gente está usando para fazer tudo isso, aquela derivada das coordenadas com relação ao tempo já não valeria mais. Eu teria que usar o tempo próprio e etc. Eu estou usando o tempo absoluto de Newton para montar essa teoria aqui, tentar combinar a relatividade geral com a gravitação de Einstein com a gravitação de Newton.
E eu consegui. Eu consegui uma equação, que é a equação de Poisson, que né, vem da equação de Newton. Eu consigo voltar para a equação F igual a G, M ao Mzinho, sobre R2 vezes a base R. Só com isso daqui. Eu consigo voltar para lá. Ou com isso. Mas a grande questão é a seguinte. Tudo isso daqui agora é covariante, tá? É covariante. Então, a gente conseguiu fazer uma equação, escrever, né? Uma formulação da gravidade newtoniana covariante, onde todos os observadores vão concordar, certo? E, bom, na prática, esse T00 aqui, o que difere, né, então, essa equação da equação da relatividade geral? É que na relatividade geral, a gente vai estar usando o tempo e o espaço como curvatura. Não só o espaço como curvatura. E a fonte de energia, momento, né, essa fonte que distorce o espaço ao redor, ela é uma fonte de energia, momento covariante, né? Não é um tipo de energia qualquer, não é aquela energia potencial que a gente viu. É o TMNI que a gente vai estar usando, né? É o tensor de energia-momento, é uma energia na forma covariante, tá? É um tipo totalmente diferente de energia, né? Não é aquela energia clássica que a gente está acostumado. E esse ρ aqui, dependendo do referencial que você tá, ele pode variar, tá? Porque, enfim, se você tiver... por isso que eu falei, né? Se você tá em altas velocidades, você sabe que vai ter uma dilatação, uma contração, perdão, do volume, enfim, do objeto, né? E o tensor de Hit identifica isso, como a gente já viu na aula passada, na aula retrasada, né? Ou seja, já que o tensor de Hit identifica não deformações, o tensor de Hit identifica mudanças no volume espaço-temporal de um objeto, nesse caso, no volume espacial do objeto, se eu estou em altas velocidades, esse cara aqui vai mudando, certo? O caminho geodésico dele muda. Para mim, eu estou parado, né? Quem está se movendo é ele. Se eu estou com uma velocidade próxima da luz, esse ρ aqui, já é diferente do ρ que eu, que estou parado, por exemplo, observo. Então, já não seria mais uma teoria covariante, porque cada observador vai descrever de uma forma, dependendo do ρ que está lá. Por isso que todas aquelas considerações iniciais que a gente fez na aula passada, elas têm que estar sempre na cabeça, tá? Eu estou considerando baixas velocidades, as transformações de Galileu são as transformações corretas. A única coisa que tem de novo aqui nessa teoria newtoniana é que não é mais uma força que está gerando a gravidade, mas sim uma curvatura no espaço, apenas no espaço. E o tempo continua sendo tempo absoluto. E a única coisa de nova é que tem é isso mesmo, é só uma curvatura no espaço. Beleza? Então, tá aqui a equação de Newton na forma covariante, né, que seria a equação de Poisson. E é isso. Então, na próxima aula, a gente entra na teoria, na equação de campo de Einstein, para falar de vez. A gente pode comparar, a gente pode ver como que a gente volta a isso daqui. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Próxima aula, eu acho que é a aula mais esperada, né? Então, é isso. Valeu, falou e fui.